mês de secura no país, de pouca ou nenhuma chuva. A expectativa é de que julho seja um mês com temperaturas médias acima do normal em praticamente todo o Brasil. A gente conversa agora com o homem do tempo, o professor Werton Costa, quase sócio aqui do Bom Dia, quase sócio lá do IELCast. Professor, bom dia. Julho está acima do que a gente esperava em temperaturas e secura, né? Exatamente, né, Yeltsin? Bom dia aí a toda a sua prestigiada audiência, todos que seguem. Na verdade, julho tem alguns componentes que o diferenciam dos meses anteriores, né? É aquele mês que está mais tendente para o período seco. A gente tem condições ventosas, aquela brisa agradável ainda permanece. Ainda há o fenômeno da radiação de retorno. Como assim, professor? Aquela temperatura da madrugada mais fresca, ou seja, municípios do Piauí, por exemplo, têm registrado 14 graus, Aonde? 16 graus, municípios Sertão, região de Caracol, São Raimundo Nonato. Olha! Nas madrugadas essa temperatura é muito agradável, porém, durante o período diurno, a gente tem aquela amplitude térmica muito elevada, os municípios já estão se aproximando aí do 38, estão cravando 36, que não é a temperatura do momento, já mostrando uma antecipação das condições típicas de BR-Obró. Como foi colocado pela maior parte dos previsores, a maior parte das empresas de meteorologia, né, e dos órgãos de monitoramento, a gente vai ter um julho acima da média. Isso não nos surpreende porque nós estamos tendo uma sequência de meses, Yeltsin, em que a temperatura está cravando ali meio grau acima, 1 grau acima, e nós teremos, por exemplo, aquela repetição indesejável ali na região do Centro-Oeste, região do Pantanal, região do Mato Grosso do Sul, com temperaturas bem acima da média, numa área que é bastante vulnerável, está sofrendo com incêndio, né, muita seca. Isso não é legal. Daí, claro, acende a luz vermelha para os órgãos de Estado, de monitoramento, para a sociedade, ter uma ação mais diligente e mais responsável com o meio ambiente. Professor, vamos sair agora do Brasil, vamos ao Caribe, né? Quase que 90% das casas atingidas pelo furacão Beryl, né, foram destruídas. Nunca se tinha visto nessa época uma chegada tão forte de um furacão àquela região. De fato, o aquecimento global ele tem papel fundamental no que acontece no Caribe hoje? Olha, infelizmente, né? A gente teve aí um adiantamento da estação dos furacões, né? Que acontece geralmente nessa época da transição vamos dizer assim, da primavera para o verão. E esse furacão, ele tem um componente extra, né? Foi um F5. Não é muito comum. O F5, para quem está acompanhando, é a escala de velocidade dos ventos do furacão. É a escala Saffir-Simpson, que os Estados Unidos trabalham para medir essas tempestades tropicais gigantescas que se formam sobre o Atlântico a temperaturas de 26 graus da lâmina d'água e que seguem do sentido de leste para oeste, provocando grandes situações de transtorno para a população. Foi um furacão grande para o período, geralmente a gente tem ali F3, no máximo F4, e olhe lá, e sinaliza o que está por vir. Ventos de quase 300 km por hora, tempestades que provocam uma elevação da lâmina do mar. Imagine o mar entrando na cidade, a chamada maré enchente, provocando muitos transtornos no sistema viário, né, deixando as pessoas praticamente ilhadas. Então nós estamos diante de um fenômeno que tem como combustível maior o aquecimento global. Com um detalhe, aquela região, esses furacões, eles começam a acontecer em meados de outubro, né? Setembro, outubro, novembro. Eu não me recordo de julho tão fortemente logo no início e chegar da forma que chegou com essa intensidade. Por isso que a gente fala, a pauta climática ela não deve ser prioridade, ela é a única pauta a ser discutida hoje no mundo para que não tenhamos catástrofes naturais nas próximas décadas ainda maiores, né? Professor, obrigado pela participação, seja sempre bem-vindo aqui ao Bom Dia. Forte abraço, querido. Sucesso. Uma ótima quinta-feira, 6h32, a hora certa na tela, no oferecimento da Noroeste, as lojas que vendem moda. Férias é com a gente na Noroeste. Férias